Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês possam acompanhar junto conosco, que é Entre Silenciamentos e Emergências. Intelectuais negros e negras nos programas de pós-graduação da Bahia, epistemologias negras, ação afirmativa e disputas por legitimidade no espaço acadêmico. E o nosso autor é o José Roque Soares, pastor, que já está aqui para conversar com a gente. Primeiramente, José Roque, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Bem-vindo, bom dia, bem-vindo a todos e a todas que aqui estão acompanhando. Estamos, estamos bem, sim. Perfeito. José Roque, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o José Roque, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, sou José Roque Soares, pastor, né? Sou licenciado em História pela Universidade do Estado da Bahia, campus 14, aqui em Conceição do Coité. Eu sou pintor, né? Historiador, pintor também, e sigo pesquisando os intelectuais negros, intelectuais negras, na universidade e fora da universidade também, né? Porque é foi um objetivo e uma curiosidade que eu aprendi na universidade, né? Nos discursos, nos debates sobre educação antirracista, e estamos nessa caminhada, né? Que não é fácil, mas a gente vai seguindo em frente. Perfeito, José Roque. Agora que a gente conhece um pouco mais de ti, da tua trajetória, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra que nós estamos lançando hoje. Bom, eu estava à procura de uma editora pelas redes sociais. Então, nesses vídeos curtos que se disseminam pelas redes sociais, no Facebook, eu achei um cardzinho, um videozinho curto do Diálogo Freiriano e me interessei justamente por conta desse aspecto particular que é o trabalho com dissertações, com mestrado, com doutorado. E há tempos que eu andava procurando uma editora que trabalhasse nessa linha. E então eu entrei em contato com o pessoal, conheci o trabalho da editora e me interessei bastante, e as condições que me foram propostas foram bem tentadoras, né? Então eu decidi, analisei minha, como é que diz, minha vida financeira e se encaixou perfeitamente no que eu podia fazer. Então, entrei em contato, a gente conversou e assinamos o contrato. Perfeito. Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do José Roque Soares Pastor, Entre Silenciamentos e Emergências, Intelectuais Negros e Negras nos Programas de Pós-Graduação da Bahia, Epistemologias Negras, Ação Afirmativa e Disputas por Legitimidade no Espaço Acadêmico. E aproveito para deixar então um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então a essa obra que nós estamos realizando o lançamento hoje, Entre Silenciamentos e Emergências. Aproveito agora para temos aqui uma participação especial. Aproveito agora para te pedir, José Roque, para tu contar um pouco do teu processo de escrita, né? O que te levou a escrever sobre esse assunto, e aproveito também para te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Tá. Bom, durante a minha graduação na universidade, eu, naqueles cursos intersemestrais, né, eu participei de vários eventos, né, que se tratava de educação antirracista.
e um deles era tratando de intelectuais negros, e eu me perguntava o que é intelectuais, o que é intelectuais, porque, infelizmente, a gente tem uma noção de intelectual, aquele ou aquela pessoa que se dedica bastante à leitura, né? E aí eu me perguntei, intelectual negro, não sabia que existia essa categoria. E daí eu vim conversar com a professora que veio a ser minha orientadora na defesa, que era intelectuais negros. E daí eu comecei a pesquisar sobre a orientação da doutora Marluce, né? Marluce de Macedo, que me indicou algumas obras para eu ir lendo, mas o conceito ainda me deixava curioso. Por que intelectuais negros? Qual a distinção? E também, outra coisa que me deixou, que me mobilizou a pesquisar, é que eu me perguntava qual é a história do negro, a outra história do negro, além dessa história que virou senso comum, né, de que o negro sempre estava ligado unicamente à escravidão. E daí eu comecei a pesquisar, né, os conceitos de forma mais menos intensa, né? E aí li obras da própria autora, doutora Marluce, de Cida Bento, Nascimento, e outras, né, que estudaram intelectuais negros. E daí eu comecei a criar a perspectiva de se fazer um trabalho de TCC baseado nessa temática. A princípio foi uma coisa desafiadora, né? Porque a gente nunca tinha, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar de intelectuais negros, né? Como eu já disse antes, a educação que eu tive era durante o meu processo de escolaridade, de formação, eu sempre fui acompanhado por professores brancos, né? Então eu não tive acesso a a presença de professores ou professoras negras na sala de aula. Então, isso me causou estranheza na universidade, se tratando de intelectuais negros. Então, esse livro basicamente uma introdução, né, vamos dizer assim, porque o tema é muito mais abrangente, muito mais complexo do que a gente imagina, mas esse, como é uma defesa de uma monografia de defesa de graduação, de licenciatura, no caso, então, se tornou algo assim um pouco mais conceitual, né? Partindo dessa ideia de que eu precisava descobrir o que eram intelectuais negros, né? E intelectuais negras, qual a função, por que intelectuais negros, intelectuais negras, entende? E aí a orientação foi muito profícua, né? A doutora Marluce me orientou bastante, além de outros professores também que trabalham ou trabalham com a mesma temática, e está aí, é o trabalho que, eu, que a gente apresenta, tanto para estudantes da escola, do ensino médio, entendeu? Como estudantes que estão ingressando na universidade, que tem esse interesse em conhecer intelectuais negros, intelectuais e as intelectuais, né? Porque, como eu falei, eu me perguntava onde é que estão os negros além do quadro da escravidão, né? Cadê essas pessoas? Onde estão? O que fazem? Então, o meu, num primeiro dia de aula na universidade, que eu tive a presença, né, da professora, a doutora Marluce, aquilo me causou impacto, porque eu não imaginaria que eu iria ser acompanhada por uma professora universitária negra, né? Então, aquilo começou a despertar uns lampejos de curiosidade para eu pesquisar intelectuais, pesquisar a comunidade negra com mais intensidade, a categoria dos intelectuais. Hoje eu falo como categoria porque eu já estudei bastante e eu falo como categoria, mas antes não existia, eu não conseguia entender isso
os intelectuais negros como uma categoria. Né? É isso, por enquanto. É isso Perfeito. mesmo. Sim, certinho. José Roque, aproveitando que a gente ainda está com a capa do teu livro em destaque, eu Uhum. gostaria que tu falasse sobre ela, falasse um pouco sobre essa capa e também como é que foi a tua experiência junto à editora, para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Pronto. Bom, a princípio, né, o setor responsável pela produção da capa entrou em contato comigo e eu pedi sugestões de algum modelo, né? E esse modelo, essa capa, isso foi uma junção de várias ideias, né? Inclusive o técnico que trabalha com a produção da capa, a gente foi ajustando as ideias, né? A princípio era um formato, depois aí eu parei para analisar, ele me deu alguns dias para eu refletir, eu parei, refleti sobre a capa, a gente foi ajustando sempre com intervalo para que eu pudesse estar refletindo sobre a capa, né? Então, dessa forma aí, foi uma coisa combinada, né? Lógico que eu fui orientado também, e a gente chegou nesse modelo a partir de vários ajustes, né? De capa, porque sempre os modelos que tinha, sempre era assim, ou eram negros, os brancos, não querendo ser, vamos dizer, racista ao contrário, né, que a gente fala, muita gente usa esse termo, mas sempre existia branco na frente, ou o negro sempre ficava atrás, né, no caso, a foto original disso aí. E a gente foi ajustando a capa de forma que ficasse uma coisa, uma algo, uma equidade, né? Não fosse tão uma coisa díspare, né? Ou até inverdade. Porque a capa diz muito. A capa também é história, né? A capa também conta muito, reflete muito sobre o que o livro trata, o que o livro debate, né? Então, eu fui muito bem orientado, eu tenho muita gratidão, né, aos responsáveis pela produção da capa. Eu fiquei feliz, porque no intermédio, no espaço entre uma capa e outra, eu ficava preocupado, será que ele vai editar essa capa desse jeito? Será que vai ficar assim? Aí eu entrava em contato com ele, não quero não, esse detalhe ficou assim, esse personagem aqui essa figura não tá colocada no lugar que não é para estar aqui, daí a gente foi ajeitando a capa. Então, é uma arte, na verdade, né? Essa capa aí é uma arte. É isso. Que bacana, que bom que durante todo esse diálogo, o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu, então, trazer à tona aquilo que tu imaginava para o teu livro. Isso é muito Sim. legal saber por parte do Uhum. autor. Tu se sentiu acolhido, que tu se sentiu ouvido também. Então, que bacana. Antes da gente seguir para o final, eu vou só deixar um recado novamente para vocês que nos assistem, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do José Roque Soares Pastor, Entre Silenciamentos e Emergências, Intelectuais Negros e Negras nos Programas de Pós-Graduação da Bahia. Para a gente finalizar então, só um instante. Perdão. Seguindo então, para a gente fechar, eu gostaria que tu deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de fazer a publicação de um livro, porém ainda não o fizeram. Ó, eu recomendo a quem tem interesse, eu tenho desejo de publicar um livro, que entre em contato com o Diálogo Freiriano, com a editora, porque vocês não vão se arrepender, entendeu? É, fui bem acolhido, fui bem orientado, certo? Durante todo o processo de produção do livro, eu tive a oportunidade de acompanhar, e também fui consultado sobre cada aspecto que eu queria, se eu queria trocar, o que era que eu queria acrescentar, se alguma coisa estava legal, se alguma coisa não estava legal, entendeu? Porque
a minha responsabilidade em estar produzindo esse livro, em estar publicando também, requer também um acompanhamento de uma editora responsável, no caso, o Diálogo Freiriano, me oferecer essa condição, né? Porque não é fácil trabalhar com intelectuais negros, se reproduzir uma pesquisa ou uma entrevista, requer responsabilidade. No meu caso, eu tive, assim, fui bem orientado pelo diálogo freiriano nessas questões, justamente por conta da responsabilidade que é um trabalho desse, né? Trabalhar com construções de identidade, trabalhar com uma categoria de muitos anos, desde décadas e décadas, que foi aí lançado, tem na tentativa de ser lançado ao esquecimento, né? Intelectuais negros e negras passa ainda por esse processo de invisibilidade, né? Então, eu recomendo você que tem seu TCC, ou sua monografia, sua tese de mestrado ou doutorado, a também se ingressar no sistema diálogo freiriano de produção de livros, né? Prontinho, meu microfone voltou. Perfeito. Fica o recado, então, do José Roque para você que ainda não fez a tua publicação, tá? José Roque, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Pronto, eu agradeço também. E eu recomendo, né? Quer dizer, é, esse trabalho, esse trabalho foi para mim um trabalho de responsabilidade enorme, né? Porque você debater intelectuais negros a nível de pós-graduação foi um trabalho bem, assim, que exigiu cuidado da minha parte, exigiu responsabilidade, porque não é simples, não é uma coisa fácil se lidar com intelectuais negros, não no sentido de você ter a responsabilidade de promover e de mostrar o que é que os intelectuais negros fazem, por que é intelectuais negros, né? E existe até uma disparidade, uma duplicidade, né, de significados, existe intelectuais negros e existem negros intelectuais, né, que aí já são situações opostas, né? Quer dizer, intelectuais negros, aquele negro, né, sendo negro, mas que não se assume na sua negritude, né? É o intelectual, mas não trabalha na linha dessa linha antirracista, não se reconhece como tal, como negro antirracista, mas, de qualquer forma, querendo ou não, ele é um negro, mas intelectual, é um negro, mas intelectual negro, mas sem estar ligado a essa condição racista. E o negro intelectual, né, que é aquele indivíduo que se reconhece, tem a sua consciência, além de ter essa consciência, ele é um intelectual, na linha da epistemologia antirracista. Então, não é uma coisa do senso comum, extrapola, né? Porque hoje ficou mais, quando se fala de racismo, tem gente que, é bobagem, é tolice, todo mundo fala isso aí. Isso dentro do senso comum, isso é bobagem, né? Mas numa linha mais aprofundada, quando você começa a estudar as estruturas do Estado, como o Estado foi construído, o Estado brasileiro, como a sociedade foi montada, existe muita participação, muita atividade de negros intelectuais nessa atividade, desde o processo da República, desde a abolição, né, o processo de abolição, desde a instituição da República e até aqui mesmo, por exemplo, a história de negros intelectuais tem sido muito rica, é muito combatente contra o racismo, né? Então, fica a dica, né, de você, para quem deseja entender um pouco mais sobre intelectuais negros, está se usando dessa pesquisa, né? Utilizando dessa pesquisa para enriquecer a sua compreensão sobre o racismo,
sobre os intelectuais negros ou negros intelectuais, para você estar sabendo como é que circula nesse meio. Inclusive, esse trabalho foi mais, eu fiz, produzi, publiquei esse livro, como eu estou publicando agora, mas é intencionado naqueles estudantes do ensino médio ou até os estudantes de graduação que pretendem entender, os estudantes do ensino médio que querem ingressar na universidade, ler para saber como um pouco da bagagem do que se discute no interior das universidades, né? E aqueles alunos que estão em graduação também buscar compreender um pouco mais do que seja essa categoria de intelectuais negros, porque às vezes é difícil, eu me preocupo bastante com aqueles estudantes que estão na periferia, que muitas vezes não conseguem entender as dificuldades que passa na universidade ou até para ingressar na universidade, entendeu? E esse livro também remete a essa experiência, né, um pouco dolorosa de quem quer entrar na universidade, às vezes não consegue. Então, eu recomendo a leitura desse livro, né, para ter um pouco mais de consciência, de orientação do que vem a ser a, essa categoria tão importante que são os intelectuais e as intelectuais negras. Né? Eu agradeço ao Diálogo Freiriano, a editora, né, por todo o acompanhamento e orientação que eu passei. Né? Porque, na verdade, eu andava procurando publicar esse livro, inclusive eu procurei por linhas institucionais, no caso da universidade, mas é um processo burocrático, né? Eu teria que fazer outros projetos, eu teria que concorrer a editor, a, a edital, e isso ia demorar, porque tem fila, né? No caso de fosse selecionado a publicação. Então, existe a fila de publicação. Então, isso aí ia demorar bastante. E com o Diálogo Freiriano, eu consegui publicar e eu estou muito satisfeito com esse trabalho. Muito satisfeito mesmo. Que legal, que bom ter esse feedback por parte do autor. Novamente, José Roque, eu te agradeço pela tua disponibilidade em conversar conosco e agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Deixo também o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E, de repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.